Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar aí do teorema de Helmholtz, tranquilo? Basicamente a gente vai explorar aí um teorema que é bastante importante aí para a disciplina de eletromagnetismo, né? Que a gente usa bastante lá quando a gente estuda a parte de magnetismo. E na parte de magnetismo, em alguns casos a gente usa uma ferramenta lá espetacular, né, que é aquela ideiazinha lá do potencial vetor. Então, basicamente, esse teorema aí, ele é um teorema de unicidade, né, que garante para a gente aí quando um vetor ele é único. No caso lá, a gente está trabalhando com o potencial vetor, que a gente está interessado em calcular o potencial vetor, e aí existem algumas condições, né, que a gente vai agora usar por definição, que garante que um vetor ele é unicamente especificado. Tranquilo? Então, bora lá. Então, ó, a nossa definição é bem básica. Tranquilo? A gente vai dizer que um vetor é unicamente especificado, conhecendo aí sua divergência e sua espiral dentro de uma região simplesmente conexa, né? Essa espiral está associado lá ao nosso rotacional e também conhecendo a componente normal sob a fronteira dessa região aí simplesmente conexa. Então, essa aí é a nossa definição para a gente poder induzir que um vetor ele é unicamente especificado. Em outras palavras, o que queremos dizer é o seguinte, tá bom? Então, suponha aí, por simplicidade, vamos supor por simplicidade, que existe um vetor V1. Então, suponha, tá bom? Que existe aí um vetor, vou colocar aqui um chapeuzinho, um vetor V1, que satisfaz aí, ó, as seguintes condições, ó. Divergente de V1 igual a S e o rotacional de V1 igual a um vetor C. Essa aqui é a nossa brincadeira, tá bom? No caso do divergente igual a S, vocês vão lembrar que aqui parece lá com, né, com a nossa lá, a lei de Gauss, não é isso? Então esse cara aqui, ele é uma densidade de fonte, que no caso do eletromagnetismo representaria aqui uma fonte, né, sendo as carguinhas como fonte, então a densidade de cargas, por exemplo. No caso do rotacional, nós já discutimos aí o significado físico dele, que ele representa aí uma circulação, então o nosso C é uma densidade aí de circulação, por isso a gente colocou aqui a letrinha C para lembrar de circulação, tá certo? O que está se afirmando, né, nesse teorema de Helmholtz é que V1 ele é único, né, quando você tem definido aí um divergente e um rotacional, tá bom? Então, em outras palavras, é o seguinte, não existe dois vetores diferentes que possuem simultaneamente o mesmo divergente e o mesmo rotacional. Que essa que é a ideia aqui da gente chamar isso aqui um teorema de unicidade, ou seja, uma vez que é especificado, né, o divergente, o rotacional e a componente normal sobre a fronteira, só existe um vetor que satisfaz essas condições. Essa aqui é a brincadeira. Então a gente vai gastar essa aulinha aqui para mostrar que isso é verdade, tá certo? Então esse vetor V1, ele é único. Então a gente vai fazer de uma maneira bem simples. Basicamente, o que a gente quer mostrar é que a gente vai mostrar que se a gente supor que existe um vetor V2 que satisfaz as mesmas coisas, a gente quer mostrar, ó, que V1 menos V2 é igual a zero. Essa aqui é a ideia. Ou seja, a gente vai provar por absurdo, né? A gente quer mostrar isso aí, ó. Então, por absurdo, nós vamos provar que... Desculpa, né? Por absurdo, a gente vai supor que existe um V2 que satisfaz as mesmas condições. Então, a gente vai simplesmente mostrar que a diferença entre dois vetores é nula, tá bom? Então, eles têm que ser exatamente o mesmo vetor.
Essa aqui é a ideia básica da nossa linha. Então, ó, vamos lá, por absurdo. Vamos supor, então, que existe um V2. Então, suponha existir um V2 com exatamente as mesmas condições, tá bom? V2 aqui, né, igual a S, rotacional V2 igual a C, tá bom? E que nós temos na fronteira, né, a mesma componente normal, tá bom? Então, a gente vai dizer que V1 e V1N na fronteira, né, a normal na fronteira igual a V2N. A gente vai tomar isso aí como verdade. Então, vai ficar bem simples a gente mostrar, tá bom? Então, observe o seguinte. Então, a gente quer simplesmente mostrar que existe aqui um vetor. Então, ó, logo vamos construir aqui um vetor W. Então, W aqui, setinha, como V1 menos V2. Então, o que a gente quer mostrar é que, tá vendo? A V1 menos V2 é o nosso W. O W tem que ser igual a zero. É isso que a gente quer mostrar, tá bom? Então, vamos aplicar os nossos divergentes e vamos ver o que é que acontece com isso aí, tá bom? Então, ó, sendo verdade, então temos que o divergente de W é igual, né, por distribuição, divergente de V1 menos o divergente de V2, isso é igual a S menos S, igual a zero. Tranquilo? Então, temos que o divergente é igual a zero. Temos que o rotacional de W é o rotacional, né, por distribuição, de V1 menos o rotacional de V2 é igual a C menos C igual a zero. Tranquilo? Ótimo. Portanto, vou escrever aqui, ó, portanto, chegamos então, ó, que o rotacional de W é igual a zero. E lembramos da nossa aulinha anterior, então olha aí nossos CADs, né? Nós aprendemos que quando o rotacional ele é igual a zero, nós podemos escrever isso aqui como sendo menos o gradiente de uma função escalar. Tranquilo? Que a gente chamava isso aqui de um potencial. Então, nós fizemos aí um videozinho sobre a teoria do potencial, tá bom? Então, ó, isso aqui pra gente é uma implicação aí das nossas continhas. Ok, então, ó, se isso é verdade, a gente pode aplicar agora lá no divergente, ó, se o W pode ser escrito desse jeito. Então, chegamos, né? Chegamos ao seguinte, ó, que o divergente de W é igual ao divergente, tá vendo, ó? De φ, que tem o sinal de menos, né? Mas é igual a zero. Ou, em outras palavras, chegamos na equação de Laplace, né? Chegamos na equação de Laplace, tá bom? Isso aqui é a equação de Laplace. Beleza. Tranquilo? Então, observe o seguinte. Estamos perto agora de finalizar. Então, nós vamos vamos recorrer a um teorema também muito útil para nos ajudar aí nessa demonstração, que a gente chamou ele lá de teorema lá de Green, né? Vocês vão lembrar. Então, eu vou escrever ele aqui e nós vamos brincar agora para poder desenvolver, certo? Então, ó, chegamos na equação de Laplace e vamos agora aplicar o teorema de Green para nos auxiliar a mostrar essa brincadeirinha aí. Então, ó, o teorema de Green a gente tinha lá algumas opções que a gente derivou aí nas aulas, mas eu vou pegar uma aqui, ó. Então, nós tínhamos aqui que a integral no bordo, né, que a gente chamava lá de superfície, né, de U gradiente de V, produto escalar,
Aqui é uma integral em área, não é isso? ds igual a integral no volume de U del dot gradiente de V dV mais integral em V. Isso aqui é integral tripla, tá, gente? Integral dupla, né? É só para facilitar aqui a escrita. Gradiente de U, gradiente de V, dV. Tá bom? Então, vamos pegar esse teorema de Green. Então, vamos pegar a nossa continha aqui anterior. Olha só o que, é que a gente vai fazer, a sacada. Vamos pegar lá o teorema de Green e vamos fazer com que a nossa função U e a função V seja o nosso φ aqui, tá vendo? Nossa função escalar. Por quê? Porque a gente vai poder trazer para dentro dessa expressão o nosso W, tá bom? Então, basicamente, isso que a gente vai fazer. Então, bora lá. Fazendo isso, ó, então, seja, né? Então, ó, vou colocar aqui em cima pra gente não perder, ó. Então, seja, tá bom? Ó, U e V igual a φ, para ficar facinho, tá bom? Nós vamos ter, então, aqui, ó, integral de φ, gradiente de φ ds, tá vendo, ó? O que tá aparecendo? Integral em V de φ de divergente de gradiente de φ dV mais gradiente de V dφ dφ dV. Então a gente pode reescrever tudo em termos de W, ou seja, a gente pode usar o teorema de Green e resolver uma integral em W, que é o que a gente quer mostrar que quer se anular. Então, ó, a gente vai chegar na seguinte expressão, ó, a gente vai ficar com integral em φ. A gente viu que o gradiente de φ, deixa eu pegar aqui que nós fizemos, olha lá, ó, o gradiente de φ é igual a W, então tem um sinalzinho de menos, vou pôr aqui para fora da integral, menos W, produto escalar com ds, igual integral de V de φ divergente de W, tá vendo, ó? dV, tranquilo? Mais integral no volume de W, já que isso aqui é um escalar, então tem um menos, menos do outro vai ficar mais já, para morrer. Produto escalar W, dV, tranquilo? Pronto, agora matou. Então, ó, note que o divergente, né, de W é igual a zero. Então, esse segundo termo lá, o divergente de W igual a zero, a gente já calculou. Então, esse segundo termo aqui pipoca, né? Então, a gente já manda para as cucuia. Esse termo aqui, a gente aprende que o ds, então deixa eu fazer ele aqui no cantinho, ó. A gente sabe que ômega vezes ds chapéu é o mesmo que ômega vezes n, que é a normal ds, que é o mesmo que ômega n ds, né? Só que ômega n é a componente normal de W, e a gente está assumindo que as componentes normais dos vetores V1 e V2 são iguais. Então, a gente conclui, ó, que V1n menos V2n ds igual a zero, porque essas duas coisas são iguais. Então, ó, esse termo aqui também vai para zero, tá bom? Então, a gente chega simplesmente que a integral de ômega dV igual a zero, tá vendo? Ó? Perceberam? Então, o único jeito aqui dessa integral, né, se anular é se esse integrando aqui for zero. E note que esse cara aqui tem que ser ômega quadrado, que ele é positivo, então, de todo jeito é uma quantidade positiva, então ela vai ter que se anular por inteiro, tá vendo? A gente vai ter que implicar que esse cara aqui tem que ser zero, beleza? E por que esse cara tem que ser zero? É muito simples, porque essa integral, a gente está considerando que existe um V2 diferente de V1. Então, para isso aqui ser verdade, para qualquer valor de V1 ou de V2, é porque, então, esse W se anula. E se W se anula, é porque V1 tem que ser igual
a V2. Não tem jeito, tá bom? Então, fica demonstrado aí essa ideia. E por que que isso aí é importante? Como eu falei, né? Quando a gente estuda lá em eletromagnetismo, às vezes a gente faz algumas manipulações. Então, a gente tem lá o divergente de B. Então, vamos lembrar aqui. Então, só para a gente relembrar. Então, relembrando, nós temos que o divergente de B é igual a zero, tá bom? Lá no eletromagnetismo. Como consequência, a gente aprende lá, ó, que B, né, quando isso acontece, é igual ao rotacional de uma quantidade A, que a gente chama lá de potencial vetor. E em eletromagnetismo, o nosso interesse é determinar esse potencial vetor, muitas vezes. E aí que está a brincadeira, né? Que é o que a gente está tentando mostrar. É mostrar que se a gente consegue definir um rotacional de A gente já sabe que é o B. Então, se a gente consegue determinar também um divergente de a gente consegue garantir que a nossa escolha de A é única. É isso que é o lance. Então, por exemplo, né, uma escolha que é feita bastante lá nos livros de eletromagnetismo, tá bom? Uma escolha é tomar o divergente de A igual a zero, tá bom? E eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas o que o teorema aqui me garante é o seguinte: uma vez que que eu conheço o rotacional de A, que é B, e eu possuo também o divergente de A, que nesse caso aqui por escolha igual a zero, o A que eu encontrar com a minha metodologia, ele é único. Não importa o método que você vai resolver, não, cara. Não importa como você vai se virar para achar esse A, ele é único, tá bom? Então, esse teorema, ele garante a unicidade da nossa definição do vetor potencial. Então, isso é um teorema muito importante aí para os cursos de eletromagnetismo. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui e a gente volta para a segunda parte aí para mostrar o do teorema de Helmholtz, tá bom? Abraço.